Somos objetivamente a geração mais depressiva que já existiu. Eba, que coisa top, hein? Show de bola. Mas como é que será que a gente chegou aqui? Como que a gente ficou desse jeito? Na verdade é uma coisa bem mais complexa e nem tem muito como explicar num videozinho de 10 minutos, 12 minutos que nem esse. Mas foi um processo que demorou longos anos, na verdade. Se você pega para os nossos pais, nossos avós, eles realmente tinham um porquê de viver, e esse porquê normalmente se relacionava com família, com ter um hobby, algo do tipo que eles realmente gostavam de fazer na época. Ter algo pra si mesmo. Pra falar, pô, cara, isso aqui é meu, isso aqui é o porquê que eu tô aqui, isso aqui me dá um senso de pertencimento maior, assim, e até tá relacionado com a fé mesmo que a pessoa tem. Mas você pega hoje em dia, virou várzea isso aqui, mano. Ninguém mais tem sentido pra viver, tá todo mundo. Não que encher aqui que eu vou botar hoje é meu TikTok. Eu vou botar hoje é meu Instagram. Você vê que as pessoas pararam de ter um porquê de viver assim. Elas só desistiram mesmo, parece. Elas só querem as próximas doses de prazer e altas, para as próximas doses zonas de dopamina. E mais vídeo curto do TikTok, mais Subway Surfers na veia. Uhul! Mas assim, por mais que pareça que é divertido viver essa vida do Subway Surfers, do TikTok, na verdade essa vida não é muito boa não, quando você para olhar de um ponto de vista neurocientífico. Porque quanto mais desse prazerzinho barato você vai tendo, quanto mais você vai vivendo dessa forma, mais você vai precisar de mais para ser feliz. É que nem você tomar um monte de café, por exemplo, que quanto mais café você tomar, mais você vai desenvolver uma resistência a ele. Você vai precisar de mais café para sentir as mesmas coisas. E aqui é a mesma coisa, só que com a dopamina. Você vai precisar de cada vez mais dopamina para sentir o mesmo. E quando isso chega em níveis mais graves assim, a pessoa pode até ficar em depressão, pode ficar triste mesmo, que é um negócio sério. E quando você fica nesse estado é até necessário você buscar ajuda, assim, porque é algo bem complicado mesmo essa questão da depressão. Você fica num estado bem deplorável mesmo, e a culpa não é sua, a culpa, na verdade, não é nem questão de culpa, porque culpar alguém aqui não faz o menor sentido, porque tanto faz se é culpa de alguém ou não, mas importa que você esteja bem, né? Porque é algo seu ali, não é algo que os outros precisam, não, eu preciso intervir aqui na vida dessa pessoa para ela ficar bem. Não, a felicidade é algo seu, então não tem por que você ficar culpando os outros por algo que na verdade devia ser seu por direito, e que pode até ter sido influenciado pelos outros, mas do que vai adiantar culpar eles, não é mesmo? Do que vai adiantar você reclamar das atitudes deles? Você só vai estar gastando energia fora. Mas voltando pro foco do vídeo, como a nossa geração tá muito sem sentido assim, se você se destacar um pouquinho assim, qualquer coisa que for, nossa, você já vai estar num pedestal, assim, porque não é difícil você se destacar nessa geração, não é. Você pode fazer as coisas do jeito mais preguiçoso do mundo que você vai conseguir se destacar dessa geração, porque as pessoas parecem que só desistiram de tentar, de ter trabalho duro. Parece que os adolescentes hoje em dia quer todo fumar pod, ficar o dia inteiro no TikTok, tomar cerveja, ir pra balada. É só isso que a galera quer hoje em dia. E esse caminho até parece que é bom, que você vai curtir a vida. Pô, só se vive uma vez, é que não sei o que. Mas quando você para pra pensar, esse caminho na verdade ele é ilusório, porque quanto mais prazer você tem, menos prazer você tem, menos acaba se tornando mais, porque é aquela questão que eu falei da resistência, cara, a dopamina. Então isso é algo a se tomar cuidado, né? Eu pelo menos tomaria cuidado se fosse você, né? Porque eu não quero ter que ficar vendo videozinho de Subway Surfers pra continuar fazendo as coisas na minha vida. Mas também não é só isso. A nossa geração não tem por que viver, na verdade, sendo bem sincero. E com isso eu quero dizer que elas não têm propósito. As pessoas pararam de ter um senso de propósito e pertencimento. Tanto que a nossa geração é a que menos quer ter família, menos quer cuidar de esposa, cuidar de filho. E eu não tô querendo falar aqui sobre, nem discutir alguma questão de como que um casal devia ser, mas eu objetivamente sei e defendo que o casal devia ser homem e mulher, né? E filhos. É assim que a natureza funciona. Se você discorda, tudo bem, mas eu tô aqui pra falar o que eu sei
sobre a vida. Mas voltando pro foco, a questão aqui é a seguinte, a questão vai girar muito em torno de que os homens de hoje em dia só querem cada vez mais conforto. Isso fica muito evidente quando você vê que um dos principais vícios hoje em dia é a pornografia, que te dá um confortozinho assim instantâneo, mas que traz danos muito fortes. As pessoas acabam não pensando nisso, mas os danos da pornografia são muito poderosos. Você vai literalmente ficando mais burro. Quanto mais pornografia você usa, você fica mais burro mesmo. Por causa que os picos de dopamina gerados pela pornografia vão fazer danos no seu cérebro que diminui a quantidade de massa cinzenta, que você vai literalmente ficar com o cérebro menor. E eu acho que você não quer isso. E também vai fortalecer a região de medo do seu cérebro, chamada de amígdala. Então você vai ficar mais medroso e mais burro. E eu não preciso nem falar nada do quão ruim isso é. Você vai chegar perto de uma mulher, você vai ficar: oh meu Deus, não, mulher não, mulher não, não, alguém me ajuda. Quando na verdade você devia ficar calmo e tranquilo. Mas eu não tô falando aqui pra você virar pegador também, tá? Porque tem um pessoal que entende errado aí, né, tropa? Vocês sabem como é, né? Mas, cara, é isso. A nossa geração, ela tá num estado que é um loop de só buscar mais prazer pra esquecer do seu vazio existencial. Você vê que a maioria das pessoas da nossa geração estão tentando compensar de todas as maneiras. Seja estudando demais, que é raro até, eu diria. Ficar vendo um monte de vídeo. A nossa geração tá tentando pensar com comida também, comida ultraprocessada, que você queira ou não, isso faz picos de dopamina tão massivos quanto a pornografia, dependendo do tanto que você usa. E é algo para se tomar cuidado por causa da questão da resistência à dopamina. Então, concluindo, nossa geração parece que tá sem propósito, tá sem por que desistir, sem esperança. Mas não significa que você não possa ser diferente. Não significa que você não possa ser o carinha diferentão lá, que vai ter um propósito, que vai ter uma vida feliz, que vai ter uma esposa e filhos que você gosta de passar tempo e que você é um pai presente, sabe? Você pode ser um cara diferente assim da manada, você pode ser uma mulher diferente da manada. Basta você fazer o quê? Agir diferente da manada. E até mesmo muitas vezes ter que se separar da manada assim, sabe? Ter que ficar às vezes um pouco sozinho. O caminho para felicidade às vezes ele pode ser solitário, tá? Às vezes você vai passar dias difíceis em que você continua fazendo as suas coisas sozinho ali, sem ter a esperança de que alguém vai estar ali te olhando, vai estar te aplaudindo. Porque a verdade é que a maioria das coisas que você vai fazer para ter uma vida feliz não vão ser aplaudidas pelas pessoas. E na verdade é mais capaz de zoarem da tua cara do que te aplaudirem, mano. De verdade, não tem por que você buscar aprovação nesse mundo. Ainda mais considerando que esse é o mundo que o próprio Deus foi crucificado numa cruz, no Calvário. Tô falando de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês não sejam uns militantes do Twitter aí. Falou.